Boa pergunta, garota. Parabéns. Valeu, galerinha? O negócio é o seguinte, na página 34, a questão 1, lógico que é do volume 3, falava o seguinte, ó. Em uma transformação sem trocas de calor. Caramba, se ele já está falando que é sem troca de calor, na nossa equação, Q igual a W mais delta U, o que vai igual a zero já? O Q, né, ele já está falando, ó, não vai ter troca de calor, o gás não vai nem ganhar nem perder calor. Já daria para pegar a primeira lei e colocar zero nela, só pelo começo do enunciado. Ocorreu um aumento do volume do gás. Então tu vê, não trocou o calor, mas o gás aumentou de volume. Se ele aumentou de volume, o que aconteceu com o trabalho? Positivo, parabéns. Então tu vê, eu já sei que o Q é zero e que o W é positivo. Peraí, cara, dá uma olhada nisso. Q igual a W mais delta U. Esse é o tchan da termodinâmica. Tu conseguir aplicar as ideias que ele vai passar agora para as equações. Vou ler de novo. Em uma transformação sem trocas de calor, ocorre um aumento do volume do gás e o W vai aumentar, vai ficar um valor positivo. Posso fazer com uma setinha também, se for o caso. Ó. A pergunta é, o que vai acontecer com o ΔU então? O ΔU tem que diminuir e consequência disso é a temperatura diminuir. Então tu vê, a lei da termodinâmica me mostra o que vai acontecer com o gás. Não adianta tu querer usar o teu coração, que o coração falha nessas horas, tá galera? Tem que ficar ligado. Então vamos ver. Houve expansão ou compressão da massa gasosa? Mas ele não falou que aumentou o volume? Estranho. Expansão. Parece bobagem, mas ele quer que tu coloque na tua cabeça que sempre que a gente fala em expansão é que o volume está aumentando. Então o trabalho vai ser positivo. Nesse caso, o gás empurrou a parede de dentro para fora, realizando o trabalho, ou o meio externo empurrou a parede de fora para dentro e o gás recebeu o trabalho? Olha o vocabulário que a colega estava usando, olha que legal. E aí, galerinha? Se eu estou dizendo que foi um trabalho positivo, quer dizer que já que trabalho é P vezes ΔV, é que o ΔV foi positivo, não é isso? O volume aumentou, não é isso? Se o volume aumentou, o gás é que empurrou a parede, né? Não é isso? Neste caso, o gás empurrou a parede realizando o trabalho ou o meio empurrou a parede? Não, né? Se o meio empurra a parede é porque o gás é diminuir de volume. Então, o gás realizou o trabalho. O gás realizou trabalho sobre o meio. Eu não entendi essa história. Como assim o gás realizou o trabalho sobre o meio? Que meio é esse que ele está falando? É o meio mesmo, tá galera? É o meio ambiente. Olha lá, ó. Quando esse cara se expande, de certa forma eu não estou espremendo a atmosfera para esse gás se expandir. É por isso que a gente fala que a gente realizou o trabalho sobre o ambiente. Embora mais efetivamente o trabalho tenha sido realizado, né, no êmbolo. E aí esse mecanismo é que vai transferir esse movimento para a roda do carro, por exemplo. Mas o gás realizou o trabalho sobre o meio. Estou usando o próprio vocabulário que ele me sugeriu ali. Letra C. Como o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para o outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia com o trabalho. Né? Se ele, gás, jogou energia para alguém, essa energia tem que vir dele. Então o gás cedeu energia. Letra D. Nesse processo o gás deve aumentar ou diminuir a sua energia interna? E aí, galerinha? Se o W aumentou, o ΔU tem que diminuir. Se esse cara é um valor positivo, esse cara vai ter que ser um valor negativo para somados dar zero. Diminuiu a energia interna. Diminuiu. Letra E. A temperatura do gás deve aumentar ou diminuir? Acabamos de concluir, né, com a ajuda dos colegas. Se a energia interna diminuiu e a energia interna depende da temperatura, se esse U diminuiu, a temperatura teve que diminuir também.
sinal matemático do trabalho? Desde o começo, quando a gente botou a setinha para cima, né, nós já vimos que o trabalho era positivo ou maior que zero. E por isso, inclusive, que o ΔU ficou negativo, menor que zero. Tu vê que interessante, cara, ó. O gás esfriou sem perder ou ganhar calor. Como é que o gás esfriou mesmo sem ganhar ou perder calor? Se expandindo, realizando trabalho. Tu vê, cara, até então, na maioria das pessoas, não existe essa possibilidade de um objeto esquentar ou esfriar sem trocar calor. Até a calorimetria vem nos botar essa ideia na mente, né? Mas gás é diferente, cara. Dá para esquentar gás, dá para esfriar gás sem jogar uma gota de calor para ele. De acordo com o que a gente acabou de ver, quando um gás se expande, a tendência dele é esfriar, porque ele vai estar realizando trabalho, ele vai estar usando a sua energia interna para realizar trabalho. Então a energia interna vai ter que diminuir, ele se esfria. E quem usa desodorante aerosol sabe disso todo dia, cara. É geladinho. E nos motores acontece o contrário, quando o gás é espremido lá pelo motor, essa temperatura aumenta um monte, mesmo sem receber calor, mesmo antes de aparecer a explosão. Por quê? Porque eu estou realizando trabalho sobre o gás, essa energia vai para algum lugar, aquecendo o gás. Só por curiosidade, o motor diesel, ele pega o ar atmosférico e espreme ele 16 vezes. Ou seja, pega um volume de 16 centímetros cúbicos e transforma em 1 centímetro cúbico. Só com essa espremida forte do gás, o gás chega a 600 graus. Só isso, espremeu o gás, ficou a 600. Que loucura, né? Então tu vê, dá para deixar o gás superaquecido sem uma gota de calor. Só realizando trabalho, Questão 3, era isso? 1 e 3? Tu vê, cara, teve gente que fez a 2. Eu fico todo bobo, né? Depois, se quiser que a gente corrija, né? Mesmo que não dê tempo nessa aula, numa outra ocasião, a gente pode corrigir. Eu fico todo bobo. Questão 2, então, alguns colegas fizeram, parabéns. Questão 3. Calcule para estes gráficos o módulo do trabalho e atribua o sinal correspondente. Letra A. E aí, galerinha, tinha lá a pressão em Newton por metro quadrado, que é o famoso Pascal, e volume em metros cúbicos. Já está no sistema internacional. E aqui está o gráfico, ó. O volume era de 2 e foi para 5, e a pressão era de 10. Como é que calcula o trabalho? Pode falar que eu faço. Trabalho é igual a P vezes ΔV. É isso? Trabalho igual. Qual é a pressão? 10 vezes. E o ΔV? 5 menos 2. É isso aí. 3, 5 menos 2. E 3 vezes 10 na matemática profunda? 30. Como era o internacional? Newton por metro quadrado e metro cúbico vai dar newtonmetro, que nesse caso a gente chama de joule, unidade de energia. Positivo ou negativo? É, né? A conta deu positiva, né? Outra, se eu não tivesse feito a conta, o que no gráfico me indica que o trabalho foi positivo? Porque o volume aumentou. Se o volume aumentou, foi uma expansão. Na expansão o trabalho é positivo. Na compressão é que o trabalho é negativo. Só deu para usar a fórmula por quê mesmo? Porque a pressão era constante, isso sim. Só deu para usar a fórmula porque a pressão era constante. Página 34, questão 3, letra B. Oi. Ah, obrigado, parabéns. Sempre se manifestem a respeito disso, galerinha. Não fiquem acanhados, eu sei que eu sou um cara esquisito, mas as participações nesse sentido são sempre bem-vindas. Obrigado. Tu vê, ó, a UFSC, ela sempre usava tal, é uma letra grega, eu prefiro as letras gregas, tal. A UFSC sempre usava tal, então a forma do trabalho na UFSC, ela vinha assim, ó. Passaram alguns anos, eles botaram W de work, em inglês, alguns livros trazem W. Aí passou mais uns 2 anos, eles voltaram a usar tal de novo. Então a gente tem que estar preparado espiritualmente, para de repente encontrar uma letra diferente daquela que nós estamos acostumados. Parabéns pela colocação. Certo? A apostila usa a letra grega tal, certo? Para falar de trabalho. E eu uso W. Atualmente eu estou acostumado a usar W de outros materiais que eu tenho trabalhado. Mas eu acho mais elegante o tal. Não custa, né? Tem mais uma letrinha, olha só que bonitinho. Tal. Letra B. Deixa eu ver o que dizia a letra B. Mais um com pressão constante. Que chato isso.
Mas olha só, apesar da pressão ser constante, como eu tenho o gráfico, eu vou calcular de outra maneira. Qual é a outra possibilidade que eu tenho para calcular? Como? Área. Só tem um problema, né? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Hã? Que é isso? Que é isso? O teu tá zero também? Vou botar 666 ali, certo? Porque zero, como é que o zero está acima da linha do zero? Me explica. Né? Faltou um númerozinho ali na frente, concorda comigo? Era para ser 10, 100, 1000, 1 milhão, mas zero não. Zero não, como assim? Como é que a pressão é zero ali, acima da linha, né? Perdoa, amigo, acontece, tá? Acontece, eu vou fazer então aqui com 666. Trabalho é igual a área, não é isso? Cuidado, gente, quando tu usa essa ideia, tu tem que tomar cuidado com o sinal, porque o sinal é tu que vai ter que colocar. Afinal, tu sabe que áreas são positivas, né? Não existe área negativa, né? O que é área negativa? Menor que nada? Então, vamos lá. Como é que fica? 666 é a altura. Vezes 6, base vezes a altura. Ninguém? Que pena. Quase, quase. É menos! É menos, cara! É disso que eu tava falando. É isso aí. 6 vezes 6, 36. 36 com 3, 39 vai 3. 36 com 3, 39. 3.996. Menos. Só tô te alertando porque dava para usar a fórmula de novo, não dava? Dava para usar a fórmula de novo? Por que que dava? Porque a pressão era constante, mas a pressão vai ser sempre constante? Uma raridade a pressão ser constante. Ou seja, é melhor tu começar a lembrar que trabalho é sempre através da área. Não é qualquer área, tá, cara? É a área do gráfico P versus V, ó. É a área do gráfico P versus V. E cuidado é com o sinal, porque quando a gente calcula a área dá sempre positiva. Aí tem que ver se é expansão ou compressão. Na expansão o trabalho é positivo, na compressão o trabalho é negativo. Por isso que apareceu menos ali, beleza, galerinha? Porque, ó, foi dali pra lá, ó. Diminuindo. Letra C, ainda na questão 3, falava o seguinte, ó. Professor. Pois não. Essa questão não ficaria mais fácil fazer 6. Tipo, menos 6 do que botar o negativamente, porque daí seria o 8 menos o 2, que é o... Não, mas é disso que eu tô falando, cara. Tá. A ideia era essa. Não, João, a tua participação foi ótima. Não te estressa. Só tô te falando isso porque é o seguinte, ó. Eu poderia ter usado a fórmula de novo só porque a pressão era constante. E é claro que o lógico seria fazer 666 vezes 2, que é a final, menos 8, que é a inicial. O aluno perceberia na cara por que ficou negativo. Certo? Mesmo sem ele ter percebido que o gás encolheu de tamanho. A mesma coisa aconteceu na letra A, ó. Através da fórmula, a resposta já veio com o sinal correto. Eu não tive que pensar, o gás se expandiu. Mas eu quis mostrar essa ideia aqui justamente pelo item C e por outros. Quer ver, ó? No item C, se o cara for usar a fórmula, já vai começar a dar problema. Porque a pressão não era constante. Olha lá como é que ficou o gráfico. O volume foi de 1 para 5, era em volume metros cúbicos, sistema internacional. E a pressão foi de 5 para 10. Está em Newton por metro quadrado, que é o famoso Pascal, sistema internacional. Nessa hora a fórmula falha. Nessa hora a fórmula falha porque a pressão mudou. Então eu não vou usar 5 nem 10. Será que se eu usar 7,5 funciona? Por isso que eu vou usar a ideia de calcular a... Se bem que o sinal tu continua podendo olhar pela fórmula, sem problema nenhum. Porque olha só o volume final. 5 e o volume inicial. 1, 5 menos 1, 4, positivo. Mas para não precisar ficar toda hora olhando a fórmula, basta olhar se o gás se trabalho, se o gás se comprime, o trabalho é... Então é só ver, ó, setinha para lá, expansão. Setinha, se fosse virada para cá, compressão. Cuidado, também não se iludam de o gráfico estar subindo positivo, porque o gráfico pode estar desse jeito, mas com a seta no sentido oposto. Ó. O gráfico pode estar descendo, mas com a seta no sentido oposto. Então o que importa é da onde para onde foi o volume.
Tem que olhar o volume inicial e o final para falar o sinal do trabalho. Então vai lá, falei demais. Como é que fica na letra C? Fala que eu faço. Trabalho. Área. Obrigado. Trabalho igual a área. Trabalho igual. É assim que eu fazia. Divide num retângulo e num triângulo. Como eu quero que tu aprenda logo a forma do trapézio, para te agilizar a vida, base maior mais base menor sobre 2, tira uma média das bases e multiplica pela positivo ou negativo. Por quê? Porque o gás se expandiu, porque o volume aumentou. Obrigado. Trabalho é igual base maior do trapézio. 10, base menor do trapézio. 5, a altura do trapézio que está de lado, hein? 4, obrigado. 5 menos 1, 4, sobre 2. Trabalho é igual. 15, 4 dividido por 2 é 2. 15 vezes 2, 30 joules. 30 joules. Positivo porque foi uma expansão. E finalmente na letra D. Essa letra D aqui é sacanagem, ó. É bom que aconteça agora para que numa prova tu não perca ponto de bobeira. Dá uma olhada no gráfico da letra D, meu querido. Pressão em Newton por metro quadrado. Volume em metros cúbicos. Olha isso aqui, meu querido. 5, 1, 8. E aí, galerinha, que trabalho é esse aí? Como é que é? O volume é constante. O trabalho é zero, não precisa nem calcular. Né? O trabalho é zero, não precisa nem calcular. Outra, calcula a área daqui pra mim, ó. Calcula essa área embaixo do gráfico ali pra mim, ó. Uma linha tem área? Lembra de Euclides? Euclides nos ensinou que uma linha é uma coisa infinitamente fina, né? Embaixo daquela linha tem área? Não tem, né? Porque é a área do gráfico que determina o trabalho. Se o gráfico não gerou área, como é que vai ter trabalho? Então dá tanto observar pela ideia da área, quanto pela ideia de trabalho ser igual a P vezes ΔV. Como não houve variação de volume, 5 menos 5 é 0. P vezes 0 dá 0. Trabalho nulo. Show de bola. E não acabou, porque ainda tinha a da 38, não é isso? Página 38, aguenta firme que está quase acabando. Página 38, 1 e 3 também. Para a gente encerrar essa discussão inicial de termodinâmica. Página 38, questão 1. Em termodinâmica, as quantidades de energia trocadas são representadas por letras ΔU, Q e tal. Eu estava usando o W, como a Mariana percebeu. E sinais mais ou menos que simbolizam os fenômenos ocorridos, que nem a gente acabou de revisar. Traduza para a linguagem de sinais os fenômenos descritos a seguir. O gás recebe calor. O que é positivo? Que, parabéns, que. Né? O que é positivo? Que ele falou ali em cima, né? ΔU, Q e tal. Se tu só colocou positivo, tudo bem, eu acredito que todos saibam que a quantidade de calor era o quê, né? Mas ele queria que tu usasse o sinalzinho também. O gás perde calor. O Q fica negativo, o Q menos. Letra C. O gás realiza trabalho. O trabalho é positivo, eu usando o W, né? O texto estava usando o tal, tanto faz. O gás recebe trabalho. Trabalho negativo. Depois, a energia interna do gás aumenta. ΔU, né? Ele pediu para usar lá no enunciado ΔU. ΔU positivo. A energia interna do gás diminui. ΔU negativo. Só para a gente se familiarizar com os sinais na hora de substituir na equação. E a questão 3 ali para finalizar na página 38 é justamente para ver se o cara está conseguindo aplicar a primeira lei da termodinâmica. Questão 3 então da página 38.
Um gás recebe 30 calorias de energia na forma de calor. Anota os dados aqui, deixa eu ver. Q igual a 30 cal. É isso que eu queria. Calor, né? Cal. Quantidade de calor. E recebe um trabalho de 10 calorias. Agora que eu quero ver. W menos 10. Porque ele recebeu, né? E quando o gás se expande é positivo. Quando ele recebe, então ele foi espremido. Ele recebeu o trabalho menos 10. É isso que era perigoso. Letra A. Converta as informações acima para a linguagem matemática da termodinâmica. Acabei de converter sem querer já. O gás ganhou energia na forma de calor ou trabalho? Positivo. Ganhou na forma de calor. Calor. Letra C. O gás perdeu energia na forma de calor ou trabalho? Ele ganhou também na forma de... Na verdade, ele ganhou na forma dos dois. Vamos ler de novo. Um gás recebe 30 calorias. Então quer dizer que ele recebeu 30 calorias de energia. Recebeu energia na forma de calor. E recebe um trabalho de 10 calorias. Quando o gás recebe é menos, mas ele recebeu energia, ele não perdeu. Concordam comigo? Ele recebeu energia. Então, ó, vou de novo. O gás ganhou energia na forma de calor ou trabalho? Calor e trabalho. Calor e trabalho. O gás perdeu energia na forma de calor ou trabalho? O gás não perdeu energia por enquanto. Só recebeu energia. Cara, o que é difícil talvez para o aluno, o cara lê isso aqui, o gás só recebeu energia, o trabalho está ali menos, né? Isso deve ser confuso para o aluno, né? Mas o que eu chamo de trabalho positivo? Trabalho positivo é justamente quando o gás libera a energia dele para mim. Isso é que é bom para mim. E quando eu espremo o gás, eu é que tenho que gastar a minha energia em cima dele. Por isso que fica menos. Mas é convenção dos cientistas, né? Uma convenção, a gente poderia convencionar de forma diferente. O gás só recebeu energia. Cuidado, hein, gente? Receber energia na forma de trabalho é negativo para o gás. Letra D. O gás ganhou mais energia que perdeu ou perdeu mais energia que ganhou? Na verdade, como ele não perdeu, ele só ganhou energia, né? O gás ganhou mais energia que perdeu, afinal ele não perdeu. Letra E. Calcule a variação da energia interna do gás. Vamos lá na letra E. Como é que eu vou calcular a variação da energia interna do gás? Esse aqui é o item mais importante, eu diria. Trabalho, é isso, galerinha. Trabalho é igual a Q. Mas aí vocês pegaram da apostila essa equação, não foi? Né? Porque eu até cheguei a passar ela no quadro, mas eu não gosto de pensar nela assim. Tá ótimo se tu fez assim, não tem problema nenhum, não precisa mudar. Mas é que eu prefiro pensar que um gás, quando recebe calor, uma parte desse calor faz o gás se expandir, realizando o trabalho. Uma outra parte fica presa dentro do gás. Variação de energia interna. Eu gosto de escrever essa equação assim porque me parece tão palpável, tão fácil de entender, mas é claro que exige um pouco de tempo. Quanto é que era o quê? 30. Então já recebeu 30 calorias na forma de calor. Quanto é que foi o W? Menos 10. Recebeu 10 calorias na forma de trabalho. Quanto será que a energia interna variou? Vamos ver. Menos passar para cá. Mais. Olha só como foi a energia que ele tinha ganhado. Ó. Olha por que eu estava falando que o trabalho negativo é ganhar energia. Ó. O delta U dele, 30 mais 10, foi 40 calorias. Isso prova, então, esse cálculo da letra E prova aquilo que é uma sensação ruim que dá, né? O cara ter recebido calor, recebido energia na forma de trabalho e ter aparecido menos na equação. Mas agora fica justo, ó, dá pra ver realmente que esse menos 10 foi pra dentro do gás, olha ali, ó. 30 mais 10, 40 calorias. Agora tá começando a ficar mais claro. O gás aqueceu ou resfriou?
me prova que ele aqueceu? O fato de a variação da energia interna ter ficado positiva. Se ficou positiva, quer dizer que a final ficou maior que a inicial. E isso só pode ter acontecido porque a temperatura aumentou. O gás aqueceu. O gás aqueceu. Legal, galerinha. Essas questões que eu pulei, por exemplo, ó, a 2 e a 4 dessa página, a 5 também, ela só vem reforçar essa ideia que a gente acabou de corrigir aqui. Então seria legal como uma revisão para o trabalho. Uma revisão para o trabalho da semana que vem. Aí a gente corrige. Não corrige, né? Porque é quinta-feira, né? A gente corrige na primeira aulinha, e, né, nos 20 minutinhos da primeira aula, e usa uma aula e meia aí para fazer o trabalho em dupla com consulta. Então pode começar agora, ó, tem 15 minutos para fazer. Página 38 faz a 2, a 4 e a 5, para reforçar essas ideias aí. E pode fazer na página 34 a 2 e a 4 também. Aí tá resolvido. 2 e a 4. Vamos fazer da página 34 e a página 38 aquelas questõezinhas que faltaram, que é uma forma de a gente ver se a gente realmente compreendeu essa revisãozinha de termodinâmica. Estamos nos aproximando de entender um pouco melhor o funcionamento do mundo. O gás aqueceu, muito bem.